Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração, quero ler no primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Bom, quando nós observamos os escritos, de João ele foi um dos apóstolos, conhecido como um dos discípulos, aquele que, se a gente for observar a sua história, a gente vai ver que ele era o mais próximo de Cristo, sempre ele teve um treinamento mais próximo, sempre falavam, em algumas situações específicas, Pedro, Tiago e João. E é esse João que tem o privilégio, de estar na presença de Cristo com mais intimidade, Talvez seja por isso que Deus tenha dado o privilégio dele não morrer martirizado e ter a revelação do Apocalipse, e desfrutar de um período maior de ministério, mesmo sofrendo as perseguições, ele conseguiu cumprir a sua missão até meados ali dos anos 90, aproximadamente, depois de Cristo, Haja vista que estudiosos dizem que ele era dos discípulos um dos mais novos, se não o mais novo dentre eles, Então ele tem essa graça de Deus de poder escrever, o livro que leva o seu nome, as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e o livro do Apocalipse. E aqui, no capítulo 3, ele fala sobre os filhos de Deus, tem o título, Então ele vem tratando sobre assuntos interessantes. Ele começa falando que vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então ele vem falando que nós que cremos em Cristo somos filhos de Deus. Então isso é um privilégio, porque isso foi revelado na nova aliança. Para um judeu falar que era filho de Deus, foi justamente por isso que Cristo foi condenado pela inveja das autoridades ali, mas porque ele se declarava filho de Deus. Então isso, declarar filho de Deus, era falar que era semelhante a Deus, E nesse caso nós recebemos essa paternidade dada por Deus para todos aqueles que creem, como diz em João 1,12, Mas a todos aqueles que o recebeu, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que Deus deseja para a humanidade, porque o ser humano foi criado para um propósito. Qual o propósito? De se relacionar com Deus, de ter comunhão com Deus, de ser adorador de Deus. Todos os seres humanos que não desenvolvem, essa aliança ou não reconhecem Jesus como seu Salvador, estão vivendo fora do propósito que foram criados. Por isso, rejeitam a graça de Deus, rejeitam a Jesus e automaticamente serão rejeitados, estão vivendo longe da misericórdia e da graça, do amor de Deus, e sofrerão a condenação eterna, se não se voltarem para Deus, se não conhecerem, se não obedecerem à palavra de Deus e se não se entregarem a Cristo. Aí ele diz, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, esse versículo é forte, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então ele fala da forma, desse corpo que a gente tem. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, nós teremos um corpo, não um corpo físico, mas um corpo espiritual, transformado em outra dimensão. Nós viveremos eternamente com Cristo, porque Ele pagou o preço, e todos aqueles que creem em Cristo, eles têm a oportunidade de serem salvos por Cristo Jesus. Foram salvos porque Cristo morreu para dar a salvação a todo aquele que crê. Ele entra aqui no assunto da purificação. A partir do versículo 3 ele fala da santidade, e ele trata do pecado. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Ele vem falar que aquele que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, para nos livrar do pecado, e ele diz que qualquer que permanece nele não peca, ou não vive na prática do pecado, porque ele foi transformado e agora
ele se submete à vontade de Deus, ele tem que matar a sua carne dia após dia para viver de acordo com a palavra de Deus. Ele continua falando: qualquer que permanece nele não peca ou não vive na prática do pecado, qualquer que peca não viu nem o conheceu, ou seja, não foi transformado por Deus, porque existem muitas pessoas que vão à igreja, mas não obedecem à palavra, não conhecem de fato Jesus, né? Não foram convertidas. E há aquelas que já se converteram, por um tempo andaram na presença de Deus, mas não conseguiram, né? E se apostataram da fé. Essas pessoas também estão em rebeldia com Deus. Ele continua pregando aqui, né? Ensinando, falando que aquele que comete pecado é do diabo, porque ele não foi realmente transformado, né? E para isso, o Filho de Deus se manifestou, que é para desfazer as obras do diabo. Então ele vem falando que aquele que é regenerado, ele nasceu de novo, né? Ele não comete pecado. O que é isso, né? Ele fala no presente, ele não vive na prática pecaminosa, de constantemente, pecados conscientes, né? Ele se esforça para viver uma vida de oração, de obediência, de santidade, né? E ele continua falando aqui, cita Caim, né? Que matou o seu irmão Abel, e matou porque as obras dele era má, né? E a do seu irmão era justa. Ele continua falando de coisas maravilhosas. Aí ele vem falar do amor, que a marca de um verdadeiro cristão é o amor, né? Ele fala de homicida, de pessoas aqui que se dizem cristãs, mas não têm amor pelo próximo, né? Ele continua falando que a marca principal de um verdadeiro cristão é se ele ama, se ele deseja que os seus irmãos ou que todas as pessoas se convertam. Claro que isso depende das pessoas, depende da manifestação do Espírito de Deus também, né? E o desejo, essa regeneração é que a gente tem esse mesmo desejo de Deus, que é que todas as pessoas se arrependam, né? Ele fala, né, das pessoas que tiver bens e ver o seu irmão necessitado, né, que ele deve ajudar. Como vai ter o amor de Deus na vida desse cristão que sabe que pode ajudar e não ajuda, né? Então ele diz: meus filhinhos, aí ele fala do versículo 18: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então nós precisamos ajudar, né? E de fato ser transformado, viver uma vida santa, obediente e fazendo o que for possível para ver as pessoas na presença de Deus, e principalmente aqueles que servem a Deus, que passam por necessidades. Nós, né, da forma que nós pudermos ajudar essas pessoas, nós devemos sim nos importar pela salvação das pessoas que estão caminhando para a condenação eterna. E ele diz: nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas, né? Então ele finaliza aqui nesses últimos versículos, né, dizendo que versículo 24, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que ele nos tem dado. Então nós temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que habita no nosso coração, que dirige as nossas vidas, né? E quando o cristão vive uma vida de oração, de obediência, né, de dedicação à palavra de Deus, de amor à palavra de Deus, ele vai ser transformado dia após dia para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e desejando sempre, né, o bem das pessoas, querendo a transformação das pessoas e vendo a manifestação de Deus na vida dessas pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.